Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 11, parte 4. Crenças religiosas. Enquanto os valores respondem à pergunta o que é importante e a moral à pergunta o que está correto, a religião responde à pergunta o que é verdade. Sistemas de crenças religiosas são um esforço da parte do homem para descobrir a verdade sobre o universo material e não material. Buscam esclarecer como explicamos nossa existência e a existência do universo. Além do mundo material, há uma realidade espiritual? Porque a humanidade, ao longo da história, sempre acreditou em um mundo espiritual? Isso é evidência de que tal mundo existe? Caso seja, qual é a natureza desse mundo? Há um Deus? E o mundo é uma criação dele? Se a resposta for sim, Deus é perceptível? Essas são algumas perguntas que os adolescentes fazem e que às vezes ficaram anos adormecidas na mente e no coração dos pais. Questões que talvez não tenham sido respondidas adequadamente pelos próprios pais. Qualquer que seja a crença ou a descrença religiosa dos pais, em algum momento da vida o jovem irá confrontar-se com esses assuntos. Dúvidas que os homens sempre tiveram e os adolescentes são humanos. O ser humano é incuravelmente religioso. O físico francês Blaise Pascal disse certa vez: há no homem um vazio do tamanho de Deus. Santo Agostinho disse: tu nos fizeste para ti, e nosso coração não descansará enquanto não encontrar repouso em ti. O adolescente é inquieto, questionará suas crenças religiosas, examinará o modo como você as aplica à vida cotidiana. Novamente, se encontrar contradições, poderá confrontá-lo. Se você ficar na defensiva e se recusar a falar sobre questões religiosas, ele procurará colegas ou outros adultos para conversar. O fato é que não deixará de fazer perguntas sobre religião. O jovem também pode explorar algumas crenças religiosas e até rejeitar aspectos da própria religião dos pais. A maioria das famílias considera isso muito perturbador. Na verdade, esse é um passo necessário para o desenvolvimento das crenças religiosas dele. Os pais devem ficar mais preocupados se ele adotar a religião deles sem nenhuma consideração séria. Isso indica que para o adolescente e talvez para os pais, religião é uma fachada cultural que serve a propósitos sociais, em vez de abordar questões mais profundas sobre o significado da vida. Quando o adolescente anunciar que não irá mais à missa, à sinagoga, à escola dominical ou à mesquita, estará chamando atenção para si, querendo dizer que é independente dos pais. Ele está expressando um desejo de independência intelectual. Todavia, creio ser confortante para os pais conhecer o seguinte resultado de algumas pesquisas. Entre aspas, mesmo que as rejeições à religião sejam dramáticas, raramente são permanentes. Uma exploração em processo. É difícil que a maioria dos pais reagir com calma quando o adolescente fala sobre seu desinteresse pela religião deles, mas excessos podem fechar as portas para o diálogo. Lembre-se, ele está estabelecendo a independência nas outras áreas que já discutimos, da mesma forma que na área intelectual, que inclui valores e crenças religiosas. Isso é parte de um processo mais amplo de questionamento e exploração. É mais uma expressão de independência intelectual do que de rejeição à religião. Se os pais se lembrarem sobre isso, não criticarão com intolerância o posicionamento religioso do adolescente em determinados momentos. Uma abordagem mais sensata é ouvir o posicionamento do filho. Deixe-o dizer livremente por que acredita que uma crença religiosa é interessante ou não. Compartilhe os próprios pontos de vista sobre o assunto, tendo o cuidado de não condená-lo. Diga-lhe que se sente feliz em constatar que ele está refletindo sobre esses assuntos. Quando você tiver coragem, pergunte a opinião dele sobre como você tem vivido em relação às próprias crenças religiosas. Você poderá descobrir por que o adolescente está olhando em outra direção. Esse não é o momento para dogmatismo.
Embora você defenda as crenças religiosas fortemente, é hora de encorajar a busca, a exploração. Se você está realmente convencido da validade das próprias crenças religiosas, tem certeza do que acredita, concorda com o que é real sobre o mundo, então deve ter confiança de que o adolescente questionador, caso seja sincero, terá no final crenças similares às suas. Se ao contrário, as crenças não são profundas e não está certo de que se enquadrem na realidade básica, talvez deva estar contente por constatar que o adolescente está nessa busca. Talvez descubra aquilo que você não foi capaz de encontrar. O fato é que o jovem vai explorar posicionamentos religiosos. A questão é: você quer ser parte dessa exploração e está disposto a demonstrar amor por ele nesse processo? Se a resposta for sim, terá de mudar de monólogo para diálogo e criar uma atmosfera para discussão aberta e honesta sobre questões religiosas. Precisará conceder ao adolescente o direito de pensar de modo diferente do seu. Deve estar disposto tanto a compartilhar as evidências quanto a ouvir opiniões que se opõem a elas. Você precisa reconhecer que ele está em um processo e deve dar tempo para refletir sobre crenças religiosas. Se fizer isso, enquanto abastece o tanque de amor emocional do adolescente, ele se sentirá amado e desenvolverá independência intelectual. Ele desenvolverá crenças religiosas e as seguirá, e você terá tido uma influência positiva durante todo o processo de busca. Os adolescentes precisam decidir por si mesmos. É óbvio que em todas essas áreas, valores, moral e religião, o adolescente está tomando decisões. Subjacente à maioria dos conflitos entre pais e adolescentes está a questão básica sobre o direito do jovem de tomar decisões independentes. Se os pais reconhecerem esse direito, as ideias independentes e que as decisões do adolescente estão em processo, e se também estiverem dispostos a investir tempo para criar uma atmosfera favorável a diálogos significativos em um ambiente amistoso, o filho continuará adepto da influência dos pais. Mas, se os pais estabelecerem limites rígidos e fizerem proclamações dogmáticas sobre aquilo que o adolescente deve acreditar e realizar, criarão um relacionamento hostil. Milhares de pais escolhem esse caminho e constatam uma atitude de alienação por parte do adolescente. Ele se volta para a turma, que às vezes é constituída de pessoas bastante destrutivas, e outros adultos, às vezes mal intencionados, que estão dispostos a oferecer aprovação e amor superficial em troca de favores, prazeres e satisfação pessoal. Lembre-se de que o adolescente sempre procurará exercer a independência. Faz parte do processo dele se tornar um adulto. Pais sábios reconhecem isso como uma etapa do desenvolvimento pelo qual o jovem deve passar e cooperarão em vez de impedir o desenvolvimento. Amar o adolescente durante esse processo passageiro é extremamente importante. Se estimular a independência, conforme sugerimos nesse capítulo, enquanto mantém o tanque de amor dele cheio, esteja certo de que seu filho irá se tornar um adulto responsável. Encontrará o lugar na sociedade e dará sua contribuição ao mundo. Todavia, os pais que falham nesse período crucial podem ficar afastados dos filhos durante anos e ver o adolescente lutar para encontrar o seu lugar. Criar uma atmosfera em que o adolescente possa desenvolver independência emocional, intelectual e social é um dos maiores presentes dos pais aos filhos. A esta altura, sei que alguns podem estar perguntando, e os limites? E a responsabilidade? Fico feliz por terem perguntado. Isso revela que compreenderam as implicações do que disse nesse capítulo. Isso nos leva ao capítulo 12, onde desejo discutir esses assuntos. Na verdade, peço-lhe que os capítulos 11 e 12 sejam lidos e estudados em conjunto. Eles tratam de assuntos que devem andar sempre juntos, independência e responsabilidade. Até o próximo capítulo.